Fala aí, galera, sempre agradecendo mais uma vez a sua paciência, sua audiência aqui no meu canal, que tanto nos abrilhantam com suas visualizações, suas curtidas e as suas e os seus comentários aqui no meu canal, né? Quero mais uma vez a gente pedir desculpas aí pela falta de tempo de eu não gravar vídeo, né? Infelizmente a gente não tem muito tempo para gravar vídeos, né? A vida da gente é uma correria só, né? E a gente, infelizmente, a gente não tem tempo muitas vezes para dar uma dedicação mais mesmo para esse canal, porque infelizmente a gente também tem que estudar outras coisas também, né? Porque senão para ficar colocando coisa repetitiva, eu acho que também não fica legal, né? É por isso que eu até aconselho para esses novos inscritos que estão chegando aí, né, gente? Que assistam os meus vídeos anteriores, né, gente? Assistam meus vídeos anteriores, que tem um conteúdo muito bom, porque aquilo que eu já falei, provavelmente não vou falar mais, né? Porque senão fica uma coisa muito repetitiva, né? E aí fica virando clichê, e eu acho que isso não é uma coisa muito legal. Então, eu acho que é por isso que eu até convido para essas pessoas que assistam, sabe, realmente os vídeos anteriores, para que realmente tenha uma força mais para o nosso canal, né? E também sempre conto com as suas sempre contando com seus likes, né? E também seus comentários, que isso também é uma coisa também que faz realmente dá muita relevância aqui aos vídeos do nosso canal na plataforma. Bom, gente, hoje eu gostaria de falar sobre essa questão aí, sabe, dos muçulmanos, né, dessa presença, desse crescimento dos muçulmanos, que eu acho que muitos sempre vem esse questionamento, né, sempre vem esse questionamento, né, sempre vem saber se essa dúvida, né, se esse crescimento, sabe, realmente do islamismo é uma coisa positiva ou negativa, sabe, na verdade, né. Ah, enfim, né, gente? Talvez acho que o crescimento do islamismo não aconteça muito, talvez na América Latina, né? Tem até um vídeo, sabe, realmente, do, do, do Pirula, que ele fala muito sobre isso, né? É um vídeo que ele fala, sabe, que. É um vídeo que ele fala, sabe, que. Por que vocês realmente não fazem piadas com relação a Maomé, né? Eu ver se consigo achar ele, né, gente? Qualquer coisa, se eu achar, eu coloco aqui na descrição. E acho que não há perspectiva nenhuma, sabiamente, de crescimento de islamismo aqui, sabiamente, na América Latina. Não há realmente. Mas há uma possibilidade de possivelmente crescimento do islamismo na Europa e também nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, né? Onde está chegando muito, realmente, onde está chegando muito é, onde está chegando realmente muito imigrantes muçulmanos, né? Bom, a maior parte desses muçulmanos também que estão chegando também aí, sabe, até onde eu sei, sabe, da Europa, geralmente são imigrantes sírios, né, fugindo, sabe, realmente da guerra, né, que está acontecendo na Síria, né, na verdade são mais refugiados do que imigrantes, né, porque eu acho que existe uma grande diferença entre refugiado e imigrante, né, a gente precisa saber separar isso, né, e estão se espalhando pelo mundo inteiro, né? Recentemente aí também, sabe, o Roberto do canal do Vivos Ateus, ele fez uma entrevista aí, sabe, com um sírio, né? Provavelmente um refugiado de guerra, sabe, realmente que está aqui no Brasil e com certeza está contra a vontade dele, porque até pela entrevista que esse muçulmano, acho que se não me engano, foi até em primeira entrevista que realmente que esse muçulmano deu para o deu para o canal, sabe, do Vivos Ateus, né, que é um canal também, sabe, de conteúdo ateísta, do Roberto, né, do Roberto, um youtuber carioca que tem aqui, sabe, no canal do YouTube. Mas você percebe que nesse vídeo dele aí também, inclusive desse refugiado, ele não se sente muito bem à vontade, né? O idioma dele está carregado de sotaque ainda, sabe, realmente, né? E geralmente a maior parte das pessoas, realmente mesmo, elas certamente se é refugiado, ele é um imigrante forçado realmente mesmo, né? Ele está fugindo, sabe, de uma guerra, sabe, realmente mesmo, né? Ele está ali contra a vontade dele, né? Está ali contra a vontade dele. E geralmente uma parte desses refugiados, eles vão para uma vida que não é nada nada das melhores, porque não foi nem mesmo nada programado realmente por ele, realmente, né? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, né, gente? É claro que existe sim essa iminência desse crescimento o problema do islamismo é um perigo sim, e eu vou chegar vou chegar até lá, né? Ao contrário do que disse realmente o senhor Henri Bugalho, né, no canal dele,
quando ele fez até um vídeo falando sobre isso, né? R. Bugalho, que é um canal de um escritor, um filósofo, antes mesmo, que tem um canal aqui também no YouTube também, né? Eu vou ver se consigo achar também esse vídeo, qualquer coisa eu coloco também aqui na descrição. Mas ele fala que ele já esteve realmente no Marrocos, já esteve no Emirados Árabes Unidos, né? E ele foi bem ali recebido, ele teve ali realmente uma boa recepção e teve uma outra visão, sabe, dos países muçulmanos. Bom, é bom deixar uma coisa bem clara também, que é o seguinte, né, gente? Primeiro, que ele esteve lá por pouco tempo, e segundo, porque realmente ele. Enfim, a quantidade de países que ele conheceu não foi o suficiente para ele realmente ter uma visão realmente mais correta para poder julgar sabiamente o islamismo. Ele fala que não vê perigo nenhum desse crescimento da islamização, né? E, enfim, e aí colocou os motivos lá no vídeo dele, no canal dele, que eu vou ver se consigo colocar aqui, depois vocês veem aí, sabe, com mais, com mais calma realmente, né? Bom, gente, por que eu digo, sabe, que realmente o islamismo é um problema? Por que eu digo para vocês? Bom, isso aqui é um site que eu acabei de tirar de uma pesquisa que foi feita da revista The Economist, uma revista americana, muito conceituada, né? Ainda tem ela tem caráter, sabe, realmente, para alguns ainda, sabe, realmente meio conservador, mas enfim. Mas é a única, sabe, revista aqui que se preocupou em fazer esses índices de democracia, né? Esses índices que é um índice que a revista resolveu fazer. Ela vem fazendo isso durante muitos anos. O último, a última pesquisa saiu, sabiamente, em 2015, né? E ela vem fazendo isso durante muitos anos. E ela tem uma classificação, sabe, ela tem uma classificação, sabiamente mesmo, de países democráticos, desses que eles têm pesquisado, né? Pela ordem crescente, seriam os países de democracia plena, depois a democracia imperfeita, né? Depois vem os regimes híbridos, né? Híbridos, que não são as democracias que estão abaixo da democracia imperfeita. E por último, as ditaduras, né? Para eles chegar a essa classificação, né, gente? Para eles chegar nessa classificação, eles levaram em conta uma série de variáveis, né? Uma série de variáveis que eles entenderam para poder realmente deram a pontuação para essas variáveis, e aí então eles chegaram nessa pontuação e assim a classificação para poder definir como democracia plena, democracia imperfeita, regimes híbridos, né? Regimes híbridos e, finalmente, as ditaduras, né? As variáveis são 5 no total, né? 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro é o processo eleitoral, segundo o pluralismo, primeiro o processo eleitoral e o pluralismo, né? Esse é o primeiro, né? Em segundo, o funcionamento de governo, né? Segundo. Em terceiro, a participação política. Em quarto, a cultura política. E em quinto, o conjunto de liberdades civis. Somando esses 5, somando as variáveis, eles chegam então, sabe, realmente um somatório, e aí então, e finalmente a classificação dos países que eles julgam, sabe, democracia perfeita, imperfeita, como já disse, né, gente, regimes híbridos e finalmente as ditaduras. Bom, o Brasil, né, gente, o Brasil sempre não varia muito, sabe, de ano para ano. O Brasil tem uma classificação da 51ª. Está classificado como democracia imperfeita, isso pelo menos na última, né? Não tem variado muito, né? Como democracia imperfeita. Eu tenho pesquisado todos esses países muçulmanos, sabe, gente? Tenho pesquisados, né? Lá no site aqui, sabe, realmente, que até tem disponível na internet. Eu vou ver se consigo colocar aqui também, no site do Wikipedia, né? Que foi retirado da revista The Economist, né? De todos esses países muçulmanos que eu tenho pesquisado, né? Porque também o número que eles têm aqui também, que é a revista The Economist, ela não atingiu um número, sabe, mais ou menos de 167 países, né? É um número ainda, parece, não sei se é grande ou pequeno, mas não é um censo, é apenas uma amostra, né? Agora, qual a quantidade da amostra eu já não sei, sabe se
que também não sei qual a quantidade de países que tem realmente no mundo. Mas certamente não é censo, né? Essa pesquisa aí não é censo, não é um censo, é apenas uma amostra realmente. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, né, gente, que nesses dados aqui da revista The Economist, que está disponível também na internet, está disponível no site do Wikipedia, que eu vou colocar aqui na descrição, que logo aqui no final, que vocês podem pesquisar logo no final do vídeo. O que eu acho interessante aqui é o seguinte, sabe, gente? Eu consegui pesquisar aqui um número mais ou menos de 34 ou 35 países muçulmanos, né? E que também, certamente, não é um número também, sabe, não é um número que chega a um censo, é apenas uma amostra, né? Mas acho uma boa amostra, diga-se passagem, realmente, né? Uma boa amostra. Agora, por essa amostragem que eu fiz aqui, mesmo, né, que é uma boa amostra aqui, realmente, o que me chama a atenção é o seguinte, né, gente? A maior parte dos países muçulmanos, isso que eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo aqui, né, gente, para refutar todas essas pessoas que falam que o islamismo não é um problema, não enfim, são tolerantes, papapá, pepé, pipi, popó. Dessa pesquisa que eu fiz aqui, a maior parte dos países estão classificados como regimes autoritários. Pela porcentagem aqui, minha gente, dá um número mais ou menos de 57% de países países muçulmanos estão classificados como regime autoritário. E eu posso citar aqui diversos aqui, né, gente? Posso citar aqui Argélia, Jordânia, Kuwait, Níger, Egito, até Egito, hein? Até Egito. Egito, Catar, Cazaquistão, Omã, Bahrein, Afeganistão, Sudão e Eritreia, Líbia, Iêmen, Irã, Uzbequistão, Tajiquistão, Arábia Saudita, Turquemenistão e Síria. Depois vem os regimes híbridos, né, que é a última classificação de país ainda, vamos dizer assim, meio que semi-democráticos, né? E dessa porcentagem aqui, né, dessa pesquisa que eu fiz aqui, dessa amostra, deu apenas entre 28% e 29%. Entre 28% e 29% chegou a saber esses países com regime híbrido, né? E quais são esses países realmente mesmo, né? Pela ordem seria Albânia, que é um país europeu, Mali, Quirguistão, Turquia. Quem diria Turquia, hein? Turquia aqui, né? Quem diria Turquia, né? Líbano realmente é quase que um regime confessional, não é, né? Ele enfim, né? Ele não é um estado, sabe, laico, é um estado realmente, enfim, né? Enfim, né, gente? É um país que fica lá, sabe, no Oriente Médio, né? E, enfim, né? Já teve muitos problemas também ali, o Líbano, realmente, né? No Oriente Médio, né? Agora nem tanto, mas é sempre ali um barril de pólvora, né? Continuando, Bósnia, hein? Quem diria, hein? Bósnia, Marrocos, Nigéria, Paquistão, Iraque, Argélia, Jordânia, oh meu Deus, Paquistão e Iraque, para no Iraque realmente, né? Desses, eles estão classificados entre os 28 e 29% de países muçulmanos que está nesse regime. E apenas 14% estão nos regimes de democracia imperfeita. Apenas 14%. Apenas 14% dos países realmente muçulmanos. Que são, pela ordem, Indonésia, que foi o melhor país, que foi o país muçulmano que teve a melhor classificação. Né? Que, aliás, por incrível que pareça, teve até uma classificação melhor que o Brasil, né? Porque o Brasil está na 51ª. A Indonésia está na 49ª, né? Indonésia, Tunísia também é um país que é muito aplaudido, sabiamente, pela sua, né? Pela sua democracia muçulmana, né? Em níveis muçulmanos, né? Tunísia, Malásia, Senegal e para por aí. Senegal e para por aí, né? Dos países de democracia perfeita, não tem nenhum país muçulmano, né? Porque dos países de democracia perfeita, realmente mesmo, né?
que são os países que contemplam, vai até o 21º, né? Se destacam países, por exemplo, como Noruega, Islândia, Suécia, Nova Zelândia, Dinamarca, Suíça, Canadá, Finlândia, Austrália, Países Baixos, Luxemburgo, Irlanda, Alemanha, Áustria, Malta, né? Malta, Reino Unido, Espanha, Maurícia, Uruguai, quem diria, né, gente? Uruguai, né? E finalmente os Estados Unidos, que é o último país que se classifica como democracia plena, né? Que respeita, sabe, realmente mesmo, que tiveram ótima pontuação nas variáveis de processo eleitoral e pluralismo, funcionamento de governo, participação política, cultura política e liberdades civis. Bom, vamos para os 15 minutos aí, né, gente? 15 minutos de vídeo. Eu não vou procurar, eu tenho que ser bem breve aqui, para o vídeo também ficar aqui assistível, né, gente? Você percebe, né, gente, que que realmente o nível de países realmente muçulmanos mesmo, eles têm esse perfil, eles não respeitam, sabe, realmente mesmo, eles não sabem respeitar muito essas garantias, sabe, não entende, sabe, realmente mesmo, essas garantias fundamentais, sabe, da democracia. Isso é muito comum, né, gente, porque na verdade eu me lembro, sabe, de uma entrevista, sabe, ou melhor, de uma entrevista, não, de uma coluna, sabe, de uma jornalista, agora não me lembro o nome dela, mas ela fez essa coluna, foi em 2001, né? Então, 2001, certamente na cabeça não tá tão boa assim ainda para lembrar do nome dessa jornalista. Nem sei se era mulher, se era homem, também não me lembro. Mas ela falou uma coisa que foi uma coisa muito marcante, né? Porque foi justamente no período que teve aquele atentado das Torres Gêmeas. Mas o que essa jornalista disse no ano 2001, né? Ela falou, sabe, que o grande problema, sabe, entre islamismo e o mundo cristão é que o islamismo ele não passou por essa transformação que foi realmente o cristianismo com relação à reforma protestante. A pulverização das religiões cristãs facilitou muito, sabe, o aparecimento, sabe, da democracia, da secularização, da laicidade, do crescimento da ciência, de pensadores, de grandes pensadores, de grandes filósofos, sabe, de grandes artistas, né? Isso provocou, sabe, realmente mesmo, né, isso provocou, sabe, realmente mesmo, o crescimento, isso revolucionou, né, revolucionou a sociedade, e a sociedade deixou de sair de uma sociedade feudal para entrar realmente no mundo capitalista, né, passou a conhecer as liberdades, as garantias dos direitos individuais, né. Então, na verdade, eu até cheguei a fazer um vídeo sobre isso, né, gente, porque o que salvou realmente o Ocidente foi a reforma protestante. Né? Foi a reforma protestante, porque foi a reforma protestante que possibilitou tudo isso, possibilitou o crescimento, possibilitou o surgimento do iluminismo, o crescimento da ciência, a liberdade a liberdade e as garantias de direitos individuais, sabe, a democracia, a laicidade, a secularização. Tudo isso foram frutos mesmo que surgiram, sabe, ao longo do tempo, porque antes, sabe, da Reforma Protestante, o que nós tínhamos, né? O que nós tínhamos? Nós tínhamos, mesmo, infelizmente, um Estado feudal. Nós tínhamos um Estado feudal, nós tínhamos, mesmo, um cristianismo rígido, né? Com sua cultura inquisidora, com sua cultura, sabe, que infelizmente, sabe, realmente desmotivou, sabe, a ciência, desmotivou, sabe, desmotivou o pensamento, sabe, de grandes, desmotivou o livre pensamento, né, e foi graças mesmo a essa pulverização religiosa que possibilitou, sabe, realmente, que salvou, realmente, na verdade, o Ocidente, né, eu até cheguei a gravar um vídeo a respeito disso aí, né, eu até me lembro que eu fiz um comentário isso aí, sabe, num canal não, acho que foi numa página, sabe, de conteúdo ateísta no Facebook, né? E praticamente eu fui ali ridicularizado, né? As pessoas não pararam para observar isso, né? Eles sempre associam, sabe, realmente uma coisa com outra, eles não param para analisar, né? E porque, na verdade, né, gente, uma coisa eu te digo para vocês com toda seriedade, se não fosse também a reforma protestante, a gente não teria nada disso. Não teria nada disso, desses benefícios sociais, políticos, econômicos que nós tivemos realmente nos últimos anos, né? Como processo eleitoral e pluralismo, funcionamento de governo, né? O funcionamento de governo, sabe, realmente com divisão, sabe,
de sistema de governo, né, de sistema parlamentarista, presidencialista, de divisão de poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, né, enfim, a participação política através realmente de voto popular, através, sabe, realmente de debates, né, imprensa livre, né, e cultura política, né? Cultura política, sabiamente, mesmo de debates, mesmo, né? De imprensa livre, né? De diversos comentários e liberdades civis, né? Liberdades civis, que também foi uma coisa muito importante também, sabe? Que aconteceu muito nos últimos anos, graças a mesmo, essas conquistas que nós tivemos, principalmente no Ocidente. No Oriente, a gente não teve muito isso. Né? Salvo raro um ou outro país ali, realmente mesmo, mas a maior parte dos países aqui, como até mesmo já citei aqui, né, gente? Cerca de 57% dos países muçulmanos estão classificados, segundo a revista The Economist, né? The Economist, a revista, né? No seu último na sua última pesquisa que fez em 2015, estão classificados como países realmente autoritários. Estão classificados, né? Infelizmente, infelizmente é esse o regime, sabe, desses países muçulmanos. Isso é muito preocupante, sabe, gente? Isso é muito preocupante, que se isso realmente vir a crescer, vir, sabe, realmente mesmo, a nossa democracia, todas as nossas conquistas que nós tivemos, realmente mesmo, no Ocidente, todas as nossas conquistas, realmente mesmo, sabe, de liberdade de voto, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, de processo eleitoral, de pluralidade partidária, de divisão de poderes, né, entre poder executivo, legislativo e judiciário, cultura política, enfim, liberdade artística, liberdade de ciência, tudo isso pode ser colocado em risco. Tudo isso pode ser colocado. Porque, infelizmente, essa é a grande verdade, sabe, gente? Então, aqui não se trata, aqui, sabe, de ser islamofóbico. Não se trata aqui, sabe, de ser islamofóbico, preconceituoso, mesmo ao Islã. Não, é porque o islamismo, ele parou no tempo. Ao contrário, sabe, do cristianismo, que passou, sabe, por uma reforma, que passou por uma reforma protestante, e a gente viu, sabe, essas revolução política, cultural, social e econômica, o islamismo não teve nada disso, o islamismo. O islamismo não teve nada disso. E aí a gente vê aí países aí, por exemplo, uns com menos liberdade, outros com um pouquinho mais de liberdade, mas realmente você percebe que nenhum país foi considerado muçulmano de liberdade plena. Nenhum país muçulmano foi considerado. Né? E apenas, dos países que eu pesquisei aqui, apenas 1, 2, 3 e 4. Apenas 4 países foram considerados com democracia imperfeita. Apenas 4 países, né? Que foram a Indonésia, a Tunísia, a Malásia e Senegal. O resto, dali para baixo, onde mesmo, já piora a qualidade. Então isso é muito preocupante, sabe, gente? Isso é muito preocupante. Eu acho que se nós tivermos, sabe, esse crescimento do islamismo, pode ser um perigo, sim. Pode ser um perigo. Eu acho que o perigo está aí, né? O perigo, né? É claro, sabe, que a gente tem que saber separar, sabe, mesmo. A gente não pode. Eu acho que classificar também todo muçulmano como terrorista, eu acho que isso realmente é uma pura ignorância, é um puro estereótipo, é uma pura estigmatização, puro preconceito, né? Mas infelizmente, né, gente, nós estamos falando, sabiamente, de pessoas que vivem em países praticamente pobres, né? Praticamente, sabe, semi-analfabetos, porque nenhum desses países mesmo tem a maior parte das pessoas são realmente são pessoas realmente ignorantes mesmo, né, gente? Ignorantes, porque para você viver num país como esse, tem que ser mesmo muito ignorante. Para você se sujeitar, né? Sujeitar a esse autoritarismo, você tem que ser mesmo muito ignorante, né? E não gozar das liberdades plenas, né? Você tem que ser realmente mesmo muito ignorante ou então você não tem que ter outra, você não tem que, ou então você está preso àquilo, né? Você está preso àquilo, você não tem outra solução, você não tem outra perspectiva, a não ser ficar preso naquilo realmente. Bom, tem uma entrevista aqui, né, gente? Uma entrevista, sabe? Duas entrevistas que eu vou deixar aqui, né, gente? Uma entrevista com uma muçulmana, acho que no canal Democracia na Teia, do
Luiz Felipe Pondé, e tem também um sheik também, que é Rodrigo Rodrigues, se não me engano, parece que o nome desse sheik é esse. É um sheik brasileiro que vive aqui no Brasil. E também essa muçulmana também aqui, ela é uma brasileira também que se converteu também, sabe, que se converteu também ao islamismo. Vou deixar também aqui na descrição também aqui, sabe, do vídeo, para depois vocês verem mais tarde. A entrevista dessa muçulmana eu achei muito interessante, né, gente? Porque ela deixa bem claro, sabe, aqui, né, gente, como eu acho que como realmente você percebe a cultura, sabe, realmente mesmo, a cultura bem autoritária que eles têm, sabe, realmente mesmo, que o islamismo tem, né? Essa muçulmana convertida, essa brasileira convertida ao islamismo, né? Do canal Cultura, do canal Democracia da Teia, do Luiz Felipe Pondé, né? Depois vocês dão uma olhadinha lá embaixo, lá, né, gente? Eu me lembro, sabe, que teve uma hora que ela falou, sabe, que realmente que a democracia, sabe, realmente mesmo, os países muçulmanos se estende mais no poder executivo, no poder legislativo nem tanto, porque no poder legislativo eles entendem, sabe, que as regras já estão pré-estabelecidas, né? Deixa bem claro, deixando mais ou menos quase que bem claro que acharia que é o que realmente prevalece, sabe, realmente como via de regra, né? Não pode ser questionável, né? Então o poder legislativo não é muito bem aceito, sabe, realmente no poder, nos países muçulmanos. Isso já mostra o caráter autoritário, né, gente? Já mostra um pouco o caráter autoritário dos países muçulmanos. O que eu achei muito interessante também, sabe, dessa entrevista também do Rodrigo Rodrigues, do canal do Henry Bugalho, é que principalmente quando ele falou, sabe, realmente quando ele falou, sabe, da primavera árabe que aconteceu, sabe, no norte da África, parece que não foi muito com sucesso, e eles parece que os árabes queriam mais liberdade, né? Parece que deu a entender, sabe, que realmente é um movimento que parece que é crescente, é um movimento, né? É um movimento que parece que cresceu uma vez, e segundo que o Rodrigo Rodrigues deixou entender, esse sheik brasileiro que está aqui, se eu não me engano, parece que ele é de Curitiba, né? Ele é lá aqui na capital do Paraná. Ele deixa bem claro que parece que realmente como ele é um brasileiro, muçulmano brasileiro aqui, né? Parece que ele existe também, deu mais ou menos quase que a entender que parece que os muçulmanos também eles estão tentando levar um pouco da cultura ocidental, um pouco da cultura, sabiamente, para os países muçulmanos, para tentar, saber diminuir a rigidez, né, dessa cultura autoritária que eles têm realmente. Bom, se vai ter sucesso, não sei. Se realmente os muçulmanos ocidentais eles vão conseguir fazer isso nos orientais, ou então os orientais vão tentar impor isso realmente no ocidente, esse é o grande questionamento. Mas uma coisa não se pode negar para vocês, né, gente? Bom, enfim, a primavera, sabe, árabe, por exemplo, né? A Primavera Árabe, que foi um movimento que aconteceu aí, sabiamente, no norte da África, chegou até a Síria. Aliás, isso que provocou, sabiamente, a guerra realmente na Síria. E também várias situações, por exemplo, como realmente a queda do presidente Mubarak no Egito e também a instabilidade política também na Turquia, né? A gente não sabe se isso vai surgir de novo. Não sabe. Se também se é um movimento vindo de fora ou se é um movimento lá dentro mesmo, né? A gente não sabe realmente. Como também não sabe também se esse islamismo vai se expandir também, sabe, para o Ocidente. Vai crescer isso realmente. Mas da maneira como está, gente, o islamismo hoje no Oriente é um perigo. É um perigo mesmo. É realmente mesmo um barril de pólvora, né? São pessoas realmente mesmo totalmente ignorantes, são pessoas que não têm acesso somente mesmo a diversas culturas, não têm acesso a uma cultura democrática, de tolerância, e muitas vezes isso leva a essas pessoas terem muito preconceito a países cristãos, assim como também muitos cristãos também a terem preconceito com relação a países muçulmanos. Mas, enfim, né, gente, eu acho que sempre fica esse paradigma, sabe, se realmente o islamismo, ele é um perigo, né, porque, de fato, o islamismo, ele é um perigo, mas não pelo fato do Alcorão em si, né, até porque a Bíblia também é tão lixo quanto o Alcorão, né, a Bíblia, porque quem já leu a Bíblia sabe os lixos que tem ali, né, sabe, as porcarias, mesmo, né, as porcarias, mesmo, né, a falta de, enfim,
a falta de caráter, sabe, mesmo de muitos desses personagens bíblicos que tem dentro da Bíblia, né? Tanto Moisés, Samuel, isso do que eu tô lembrando, né? Josué, sabe? Josué, Jacó, né? Que isso é uma coisa também que eu vou falar na frente também, sabe, gente? Mas acho que, com certeza, acho que muitos de vocês já viram isso em outros canais. Mas não tem muita diferença, sabe, gente? Não tem muita diferença da Bíblia também para o Alcorão, né? Tanto a Bíblia quanto o Alcorão, sabe? O que eu já vi também aí, sabe, de diversas pessoas também, é um livro cheio de contradições, é um livro também, sabe, cheio de maldades, e não tem muita diferença. Não tem muita diferença de um para o outro. Bom, só que a vantagem, sabiamente, do cristianismo é que o cristianismo ele passou por essa pulverização. Ele passou por essa pulverização e isso é que permitiu, sabiamente mesmo, o aparecimento da democracia, da laicidade, do antropocentrismo, né? Da secularização, do crescimento da ciência, do crescimento das artes, né? Do crescimento de pensadores, do crescimento, sabiamente, enfim, das garantias da liberdade civis, né? E, enfim, né, gente? Enfim, do controle do poder, né? Do controle do poder e do aumento da participação popular, né? No poder. E, enfim, né, gente? Enfim, da liberdade e das garantias que realmente que uma sociedade precisa ter realmente, né? Então, gente, eu acho que eu sei, sabe, que isso é um assunto muito complexo, é um assunto realmente que pode tirar muito pano para manga, né? Mas a nossa esperança é que realmente o mundo oriental eles possam pelo menos flexibilizar, sabe, realmente mesmo esse pensamento, sabe, de costumes, né, e tradições que eles têm e não ficar seguindo só a Sharia, né? Não ficar seguindo só a Sharia, como diz aquela muçulmana que agora esqueci o nome dela, né? Mas ela deu entrevista para o canal Democracia Ateia, do professor e filósofo Luiz Felipe Pondé, quando deixou mais ou menos quase que a entender, sabe, que realmente isso são coisas que realmente não se deve muito discutir, né? O que é uma pena, sabe, realmente. E eu acho que tem, por exemplo, uma linha de pensamento, por exemplo, como o do Rodrigo Rodrigues, né? Que é realmente um sheik que nasceu aqui, né? Que não tem, sabe, realmente mesmo, que não passou pela pela cultura muçulmana oriental, né? Talvez pessoas como essa, como o Rodrigo Rodrigues, possa, sabe, realmente passar essa cultura mais laica, mais secular, né, mais de garantias e de direitos individuais para o Oriente, né? Porque até me lembro, sabe, na própria entrevista que ele deu para o canal do Henry Bugalho, ele até deixou bem claro aqui, sabe, que o que me permite, por exemplo, eu professar minha fé islâmica aqui no Brasil é graças à laicidade e à secularização, né? Então são esses mesmos valores também que o Oriente também precisa ter. Então ele também tem que ter também essa consciência. Ele é muçulmano, mas ele sabe que também ele só tem também essa fé muçulmana porque aqui nós temos realmente porque ele vive num país democrático, ele vive num país realmente laico, secular, né? Com todas as garantias de liberdades religiosas, né? É isso que permite hoje ele professar a fé dele. Então, eu acho que o islamismo precisa ter também essa posição. Eu acho que os muçulmanos, principalmente do Ocidente, eles têm que brigar para isso. Eles têm que brigar realmente isso também lá no Oriente, né? E não ficar justificando as atrocidades que acontecem lá no Oriente ou então que vem de lá para cá, ficar justificando isso. Então é isso, né, gente? Eu acho que eu vou procurar, sabe, aqui realmente encerrando aqui esse canal, né? Já estamos com 35 minutos aí, né? Já vamos para 35 minutos. Mas o crescimento do islamismo, da maneira como está, se vem do Oriente para realmente para o Ocidente, e se esse crescimento de muçulmanos estão sendo influenciados também pela cultura oriental, isso pode ser um perigo, sim. Isso pode ser um perigo. Embora aqui no Brasil não está crescendo muito isso, né? No Brasil, sabiamente, o número de muçulmanos, não só no Brasil, como também na América Latina, o número de muçulmanos é pífio realmente, né? Mas, enfim,
eles sabem que também que é porque também talvez é pífio porque realmente a população não vai querer, sabe, largar, sabe, talvez uma religião que eles já têm, que já é, que respeita a secularidade, que respeita, para poder entrar numa religião, sabe, que realmente é extremamente duvidosa e que muito mais rígida e que realmente não respeita as garantias realmente mesmo de tolerância. É isso, né, gente? É isso. Eu acho que eu até me lembro, sabe, de um canal aí, sabe, do canal do Vinícius César, quando ele chegou até a falar, sabe, que realmente hoje o islamismo é a pior religião do mundo. E, na verdade, ele não deixa de ter uma certa razão. O islamismo é hoje a pior religião do mundo mesmo. Infelizmente, a gente tem que dizer isso realmente. Né? Porque quando a gente pega aqui os números aqui, a gente pega aqui os números e vê que 57% dos países muçulmanos são autoritários, isso sim é um perigo. Então, eu acho que o Ocidente é que tem que influenciar o Oriente, e não o contrário. Porque essas garantias que nós temos hoje, essas garantias, elas não podem se perder. Né? Não pode se perder mesmo, realmente. É uma garantia, sabe, que veio para ficar, né? Essas garantias realmente... porque se perdemos isso, aí vai ser realmente o retorno para a Idade Média. É o retorno para a Idade Média, e aí realmente, infelizmente, nós vamos perder tudo isso e vamos colocar realmente em risco a sobrevivência realmente da humanidade, né? Porque, na verdade, né, gente, o que realmente, é como eu já disse isso no meu canal anterior, eu vou ver se você colocar aqui ainda nos cards, ou então aqui na descrição, enfim, ou então aqui nos vídeos finais, o que salvou, sabiamente, o Ocidente foi, sabiamente, foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante com as suas pulverizações de religiões cristãs. Porque foi isso que realmente permitiu, sabiamente, o aparecimento do iluminismo, de grandes pensadores, grandes artistas, do aumento da ciência, né? Do controle do Estado, né? Da democracia e tudo mais. Foi isso que realmente permitiu isso. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Sempre agradecendo mais uma vez aqui a sua paciência, sua audiência aqui no meu canal, que tanto aqui tem nos abrilhantado com a sua participação. E não esqueça de deixar o seu like aí, né, gente? Os seus comentários. E até a próxima, gente. Até o próximo vídeo aí. Que estamos realmente aí, realmente contando realmente com a sua participação de vocês.